Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma cesta feita totalmente com papelão, tanto base, quanto lateral e quanto alça. A minha preocupação era conseguirmos organizarmos alças duras. Eu já fiz com papel paraná, dá certo, mas além do papel paraná ser mais caro, dá mais trabalho. Hoje deu um insight de utilizarmos o próprio papel que nós retiramos para utilizarmos a parte micro-ondulada. E olha só o que aconteceu. A alcinha muito firme, deu muito certo. Eu vou adotar agora para todas as cestas. Eu já fiz com corda, não gostei, porque a corda é mole e não dá um efeito legal quando vamos organizar com a sacola e o laço. Então, vejam só. A Natura capricha muito nas caixas, né? Então, aquela caixa da Natura que vem uma parte branca e a outra parte na cor normal, na cor comum do papelão, eu utilizei para fazer essa cesta no dueto de cores, cor normal e a cor branca. E deu muito certo, e principalmente a alça, que ficou durinha, e daqui para frente é a alça que eu vou utilizar em todas as minhas cestas. Final do ano tá chegando, eu já estou maratonando com a confecção de cestas e essa é a que veio para ficar. Além dela ser linda, prática e muito barata. Quer aprender o passo a passo? Vem comigo! Então, nós começamos utilizando a caixa de papelão da Natura mesmo, desse tipo de caixa que vem com a parte branca e a outra parte na cor normal, na cor comum da cartolina. E vamos medir com um prato de sobremesa um círculo e uma lateral, que eu vou mostrar para vocês agora, de 4,5 centímetros. Então, toda a extensão da caixa, ela ainda sobe um pouco. E depois que nós cortarmos essa parte que foi medida, nós podemos passar a régua para ficar mais maleável esse espaço que nós vamos utilizar para a montagem da cesta. A outra coisa que nós vamos utilizar é o microanulado do papelão, que é aquela técnica que molha, deixa passar uns 5 minutos, 4 a 5 minutos, retira. Tanto nós vamos utilizar a parte retirada, quanto o microondulado. Eu esperei menos de 5 minutos, olha, veja que ficou partículas do papelão, mas depois que montar, elas desaparecerão. Então, eu corto, sem medir mesmo, de modo que fique duas dessas partes do alto relevo. Vejam, elas são medidas por duas, de duas em duas. Então, toda a extensão nós vamos recortar, porque nós vamos fazer o entrançado da cesta. Lembrando, não joguem fora, não descartem o papel que foi retirado do microondulado, porque ele será para fazer a alça montando aqueles canudos de papel que muitas de nós costumamos fazer para outras coisas, e muita gente já faz cestas com aqueles canudos de jornal, de papel de revista. Então, no nosso caso, vamos fazer o canudo do próprio papel que cobre o micro-ondulado. E vou ser mais sincera, foi a melhor ideia que eu tive. Eu estava comprando papel Paraná, que ele é até mais caro, dá para fazer muitas, mas dá mais trabalho. E no caso da alça desse papel, ela é muito boa, porque ela, além de ficar na cor simples, a cartolina, você ainda vai envolver ela com uma fita, digamos, que combina com um laço. Então, é uma ideia perfeita. Tô colocando aqui essa base embaixo, porque eu vou passar cola de silicone líquida, que a minha em bastão acabou. Demora mais um pouco, né, a líquida, mas também ela adere melhor do que a cola de isopor ou da própria cola branca. Então, eu vou só passar aqui a cola para envolver com toda a parte lateral que foi cortada, tipo uma faixa. Já estou colando, esperando que fixe, né, um pouco. Vai sobrar um excessozinho, mas nós vamos cortar para encaixar perfeitamente. Vejo que tem esse excesso, então eu vou só abrir um pouco, recortar a parte microondulada e dar um encaixe, para ser um encaixe disfarçado. Para as laterais eu fiz faixas de 8,5 centímetros, então eu faço uma marcaçãozinha de 1 centímetro só para dar uma dobradinha
e colar na parte de baixo da caixa. A partir disso aí, nós vamos montar a cesta. Confirmando aqui, veja bem. Eu não preciso nem medir 1 centímetro, eu vou nessa marcação de separação da régua entre os números e o outro espaço. Então, medimos e vincamos. Colamos na parte de baixo da cesta, que depois nós colocaremos outro fundo branco para combinar só com a parte interna. E agora é sucessivo, né? Vamos envolver todo esse círculo com essas faixas. Agora é só ajustar o tamanho de todas e vamos fazer cortes diagonais para ficar um designzinho. Eu tinha optado por cortar, mas achei melhor dobrar para a parte superior da cesta ficar tampadinha. Então, eu fiz só um design de pontas, vejam. E vou fazer isso em toda a extensão, em todas as faixas. Então, com as faixas, novamente, na mesma largura dessas que circulamos a cesta, vamos deixar elas maiores e vamos alternar, né? Uma faixa por cima e outra por baixo dessas faixas menores. Seguiremos sucessivamente e vamos completar 2 voltas. Então, vai ser 2 linhas horizontais, sempre encaixando uma por cima, outra por baixo. Quando terminarmos a primeira volta, é só dobrar uma pontinha para baixo e encaixarmos para não ficar aparecendo a emenda. Vamos agora à segunda etapa, a segunda parte, né? Que são 2 linhas horizontais e vamos alternar. Se a primeira foi por baixo, a segunda parte começa por cima. A partir do momento que vocês forem fazendo, vocês vão entendendo. Vejam. A segunda faixa, eu vou começar a colar. Se a primeira foi por baixo, ela vai começar por cima da fita vertical. Passamos cola na ponta. E começamos a encaixá-la. Então, vamos fazer todo o contorno da cesta novamente. Mas também só são 2 horizontais, então não vai dar trabalho. Lembrando da alternação, né? De uma em cima, outra embaixo. Terminei de envolver com a segunda faixa. Agora, vamos vincar e dobrar para dentro cada faixa vertical. Lembrem que tem um corte diagonal para formar um design arrumadinho. Para o acabamento, para a estética ficar boa. Além de ela cobrir, né, o acabamento, fica uma estética arrumadinha. Então, isso eu vou fazer com todas essas faixas, sempre dando cortes diagonais de pontas que se encontram. Finalizamos de ocultar todas as abas que estavam em excesso. Vejam. O fundo, eu vou cobrir um círculo branco que tinha sobrado. Achei interessante deixar ele branco para combinar com a parte interna. Agora, vamos colocar a alça. Para fazermos a alça, nós vamos utilizar, como eu falei antes, o papel retirado do micro-ondulado. Então, nós começamos fazendo um boleado com um palito de churrasco para facilitar o enrolar do papel. Colocamos um pouquinho de cola para unir, mas vamos retirar rápido, porque não há necessidade do palito muito tempo. Então, é só para dar a primeira voltinha e já puxamos o palito para podermos seguir. Então, vamos fazer toda a extensão do papel. Quanto maior o papel, maior vai ficar o canudo. Só que esse papel que eu tenho não vai dar para fazer o canudo completo. Eu vou fazer por 2 partes. Então, vamos enrolando até o final e colamos. Depois disso, eu umedeci o canudo para ficar maleável, para facilitar, para moldarmos o arco.
Só que esse tamanho ainda não é o suficiente. Então, agora eu vou ter que fazer mais um canudo para colarmos e aumentarmos o tamanho dele. Mais um canudo feito. Então, agora com o palito de churrasco, eu vou dar uma enlarguecida nas pontas do arco que já está iniciado e introduzirmos o segundo canudo. Veja que essa parte final ela fica mole, porque ela tem pouco papel envolvido. Ela é a finalização. Então, nós vamos cortar para ficar uma parte mais durinha e introduzirmos o outro canudo. Mas já temperadinho de novo. Passa cola, né? E vamos introduzir. Essa parte introduzida, ela não vai ficar tão firme. Então, vai ser necessário fazermos um reforço. Esse reforço, eu vou fazer uns cortes, uns quadradinhos no papel que sobrou do canudo para colarmos, envolvendo a parte que está mais fragilizada de encontro dos canudos. Então, toda a parte que estiver mais frágil, é só envolver com esses quadradinhos, esses recortes, para dar firmeza. Eu dei mais uma umedecida, né, no arco completo agora. E vamos introduzir o arco, a alça propriamente dita. Agora vamos encaixar a outra alça, a outra ponta da alça. Com cuidado de não exceder o espaço. A cesta está quase pronta. E já vamos concluir com a outra ponta. E agora vamos ver como é que ela está ficando. Gostei do efeito, toda a parte interior, toda a parte exterior também, gostei de tudo. Da alça também. Vamos só encaixar melhor aqui o fundo da caixa, né? Que nós cobrimos para disfarçarmos as pontas das alças verticais que ficaram para baixo. E agora é só darmos o acabamento final, né? Ver onde precisa acrescentar mais cola e escolher qual fita vai utilizar, que produtos vamos utilizar, etc. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa ideia tá adotada. Toda a sequência de cestas que eu for fazendo vai ser com essa cesta. Precisou de alça, será esse suporte em forma de canudo. Muita gratidão por vocês estarem curtindo, comentando, compartilhando, indicando, fazendo parte da minha história, né? Nós fazemos parte da história um do outro. Nós somamos a vida uns dos outros. E eu fico muito grata a todos vocês que estão fazendo parte desse meu processo. Muita gratidão mesmo, muita gratidão por estar comigo até então. Até breve.